a toda a cidade de Espigão do Oeste. Estou já nos nossos estúdios com o delegado Rodrigo Camargo, deputado. Delegado Rodrigo Camargo vai falar com a gente. Delegado, seja bem-vindo. Bom dia mais uma vez, tudo bem? Bom dia, Josué. Bom dia a todos os amigos e internautas. É um prazer para mim, uma satisfação estar no Jornal Rondônia por Dentro, com essa grande audiência, podendo trazer um pouco de informação para o nosso povo de Rondônia. Bom, deputado, nós já apresentamos na outra entrevista, então a gente pode ser um pouco mais direto ao assunto, que eu queria aproveitar ao máximo o seu tempo aqui. Eu gostaria de dizer que hoje, no comentário logo no início, que falamos sobre a aprovação do novo ICMS, eu falei que o senhor foi levantado como um atalaia, que deu um grito, que é aqueles homens que ficam na torre, deu um grito, e esse grito acabou repercutindo. A análise que fiz, e eu queria deixar muito à vontade, porque Vossa Excelência já disse no início que não que responde só por si, mas nos meus comentários eu dizia assim, eu estou esperando ver a aprovação do novo ICMS para ver quem de fato é contra e quem de fato é a favor, porque alguns parlamentares estavam viajando, a exemplo do Ismael Crispim, e quando chegou ele mediu os esforços para que fosse cancelado. Mas eu falei, eu quero ver agora quem vai votar a favor. Quem é contra e quem é a favor, vamos saber depois. Porque muita gente, depois da repercussão, que Vossa Excelência levantou essa voz e o povo comprou a ideia, acabou alguns recuando. Inclusive, muitos colegas seus assinaram, protocolaram contigo para poder cancelar, inclusive, aquele fatídico aumento de 21%. Vamos lá. Vossa Excelência, acredito que seja o deputado, que vai poder falar com a consciência um tanto mais tranquila, porque o senhor manteve a mesma opinião de sempre. Eu não estou dizendo nem que o senhor está certo, porque eu estou falando porque respeitando ao contraditório, né? Então, não estou dizendo que o senhor está certo ou errado, mas eu estou dizendo que o senhor foi coerente com aquilo que o senhor pregou desde o início. E é por isso que eu queria dizer, o que fez o senhor manter até o final o fato de não arredar dos 17,5%, mesmo a matéria que vem da Assembleia é que houve que votaram para diminuir, não para aumentar dessa vez. Josué, deixa eu fazer uma pergunta para mim tentar ser bem respeitoso ao nosso internauta. Quanto tempo nós temos de conversa aqui? Não, eu estou respeitando o seu tempo. Eu tenho tempo à vontade. A questão não é o seu, é o seu, respeitando o seu tempo, tá? Obrigado, tá bom. Obrigado pela oportunidade de esclarecer as coisas. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta a você e a todos os internautas. Qual era a nossa alíquota antes do governo enviar a primeira proposta? 17,5. 17,5. Tá. Ontem foi aprovado para quanto? 19,5. Houve aumento ou redução? Baseado na 17,5, houve aumento de 2%. Ok. Então, isso é ponto pacífico, prego virado. Qualquer criança de maternal, ainda que com déficit intelectual abaixo do homem médio, sabe que 19,5 é um valor acima de 17,5. A esquerda agora está querendo criar uma narrativa de que houve redução de ICMS de 21 para 19,5. Bom, isso não é verdade. O meu compromisso e a minha coerência, em primeiro lugar, é um compromisso que eu tenho com a verdade, e não de ser base ou oposição a qualquer governo. O meu compromisso, acima de tudo, é com o povo. E ontem eu expliquei em tribuna o porquê e mostrei com números o porquê não havia necessidade desse reajuste do ICMS. Eu assusto e fico preocupado quando eu vejo um secretário de Finanças ir até a Casa do Povo e falar que está tendo prejuízo em razão do repasse, a perda de arrecadação com o Fundo de Participação dos Municípios e Fundo de Participação do Estado. Quando o governo federal já publicou uma lei complementar dizendo que vai recompor os cofres dos estados e municípios com essa perda que houve de ICM em razão da redução do ICMS nos combustíveis. Então, a primeira coisa, o secretário, Luiz Fernando, ele leva desinformação quando ele fala isso. Ele leva uma outra desinformação dizendo que haverá perdas com a aprovação de uma PEC de reforma tributária.
que nem foi aprovada. E se de fato for aprovada e haver uma queda na arrecadação, duas coisas têm que ser feitas primeiro. Medida de austeridade, enxugar a máquina pública, cortar cargos, e ontem eu mostrei que o governo possui 8.010 cargos, portarias criadas. 8.010. Então tem que começar cortando essas portarias. Aí, se cortar as portarias, enxugar, diminuir secretaria, não deu certo essas medidas de austeridade, bom, vamos rever algumas alíquotas. Aí sim, isso pode ser feito tudo ano que vem, ou no próximo ano, caso se concretize essa reforma tributária, que não tem nada aprovado. Então, veja, ontem Deputado, eu mostrei na... me permita, quando o senhor fala de austeridade e fala de cortar cargos, eu estou sendo franco contigo aqui, tá? A gente não age com maldade, mas eu fico olhando o outro lado também. E aí, eu pensando do outro lado, recentemente o governo do Estado, essa semana passada, não falei a memória, demitiu 16 folhas no Diário Oficial de demissões. Deputados que assinaram o projeto que eu fiz. Então, mas aí que eu digo, os deputados chiaram, já se manifestaram que havia... Então, assim, é importante dizer que em cortar os cargos, em austeridades, mas os deputados não podem achar ruim que cortou o pescoço de alguém que era ligado a ele. Porque mas deixa eu falar uma coisa para você, Josué. Eu vou dizer, eu não respondo pelos outros. Não, você não, quer sim, saber? Deixa eu explicar para você. Eu, Rodrigo, deputado Camargo, eu não tenho nenhum cargo no governo. Inclusive, eu não vi o senhor chiando por causa disso. Não, eu não tenho. Eu não tenho nenhum cargo, nenhuma indicação. Eu não tenho. O que eu tenho é minha estrutura como parlamentar, como deputado. E esse eu uso. É um direito assegurado a mim. Não é algo que me foi concedido pelo governo. Então, no governo, desses 8.010 cargos que eles criaram com a reforma administrativa para o segundo mandato do atual governador, eu não tenho, dentro desses 8.010, nenhum cargo. Agora, se o governo, de fato, cortou esses cargos com medida de austeridade, bom, como os cargos estão vagos, o governador deve agora, por decreto, extinguir esses cargos. Por quê? Porque quando o cargo está vago, não precisa de autorização, um simples decreto extingue o cargo. Bom, então se não foi perseguição política do governo contra aqueles deputados que assinaram o meu projeto de manter a alíquota de 17,5%, então que agora o governo tenha coerência e já lance um decreto extinguindo esses cargos. Só que não vai acontecer isso. Esses cargos vai ser repassado a quem apoiou o governo. É uma máquina. Eu fiz ontem uma apresentação, José, não sei se você... Vamos lá. O senhor falou passar para quem apoiou o governo ou restaurar ou restabelecer para aqueles que votaram sim. Por quê? Por que eu estou falando isso com toda tranquilidade? Porque vários colegas que apoiaram sua pauta, que assinaram com sua pauta, também votaram sim, porque só teve o seu voto contrário. Bom, eu repito, eu não falo pelos outros. Não, sim, mas eu estou colocando aqui só para acompanhar o raciocínio, que depois eu vou ouvir os outros, e os outros que se defendam, entendeu? Tá tranquilo. Então, José, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, são criadas narrativas. Veja, nós vivemos no estado do agronegócio, onde a pecuária é forte, o grão é forte, nós temos aqui a mineração muito forte, a piscicultura muito forte. Rondônia é um estado do setor primário. Rondônia o agronegócio é a nossa força motriz. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Ontem eu coloquei isso na tela. No plano do governo, está previsto investir no próximo ano 21 milhões na pasta da agricultura. Eu coloquei isso lá na tela. E logo abaixo eu coloquei um quadro comparativo quanto eles separaram para a mídia de atos e fatos do governo, ou seja, falar bem do governo. 32 milhões. Como vai ter sucesso um governo que investe 32 milhões em propaganda para falar bem deles? Por isso que assassinam minha reputação. Ninguém tem 32 milhões para se defender. Fico inventando fake news, desinformação, me atacando. 32 milhões. E investem menos que isso, 20 e poucos milhões na agricultura, na principal pasta do Estado. Isso está fadado ao fracasso. Isso é uma grande verdade. Veja, está lá no plano de governo do Estado, está lá no PPA, um investimento de R$6 mil para construir um prédio do IPEM. Parece brincadeira. 6 mil você não constrói nenhum canil hoje em dia. É um total desplanejamento.
é uma falta de seriedade com as finanças públicas. Então, quando eu digo isso, repito, eu não sou oposição e nem base do governo, eu sou independente. Quando o governo acerta, por exemplo, a patrulha rural, segurança para o homem do campo, parabéns, eu fui lá e coloquei, porque eles não tinham dinheiro para comprar os kits para a Polícia Militar atender o homem do campo, eu fui lá e coloquei uma emenda de 600 mil. Acertou, tá certo, parabéns. Mas agora, quando quiser colocar na conta do povo um desplanejamento, e esse dinheiro, repito, esse dinheiro do ICMS não é para Força de Segurança, é para poder pagar e lotar esses 8.010 cargos. Porque dinheiro para reajuste da segurança pública, eu mostrei onde estava ontem. Eu joguei na tela e mostrei, tem dinheiro aqui, ó. Tá aqui o dinheiro. E eles insistem em dizer que esse reajuste é para segurança pública. E aí, quando eu propus lá, então, peraí, então vamos alterar a lei, vamos deixar um dispositivo aí, dizendo que esse dinheiro estará vinculado ao Fundo da Segurança Pública para reajuste salarial. Aí o governo não quis. Ah, mas já tem a palavra do governador, tem a palavra do secretário. Meu amigo, falar até papagaio fala. A gente não vive num país de palavras, de falácias, a gente vive num país do império da lei. Então, se o objetivo é esse, qual o problema? Coloca na lei. Mas não colocam. Então, veja, eu fico feliz, José, pela oportunidade que eu tenho aqui com você, de trazer essas informações, porque eu vejo grandes mídias, o governo tem 1.200 sites contratados, tem 32 milhões para falar, olha, esses 32 milhões não é para eles divulgarem aquilo que é a obrigação de divulgar, que o que a gente chama que são as divulgações legais, atendendo o princípio da publicidade, porque para isso eles reservaram só 700 mil. Os outros 31 milhões é para falar bem de atos e fatos do governo. É uma máquina, é um rolo compressor. E é por isso que você vê tudo que é site, desde site de humor a site manifestamente esquerdista, fazendo chacota de quem fala a verdade. Mas não tem problema. O meu compromisso é com a verdade. E a verdade, ela se sustenta por si só. É que nem uma cadeira de 4 patas. Eu não preciso defender a verdade. Ela se sustenta ao longo do tempo. E eu estou avisando, olha, nós estamos diante de uma técnica de balão de ensaio. O governo mandou a proposta com 21%. Se eu estou falando disso primeiro. Mas eles não querem isso. Eles vão baixar para 19,5%, 20%. É que nem um vendedor de carro. O cara olha o carro dele e diz assim... Eu quero 45 mil para esse carro, mas eu vou colocar para vender por 50. Aí chega o Josué lá para comprar o carro e pede um desconto. E o cara chora daqui, chora ali, ó, vou fazer para você 45. O Josué sai louco de feliz, porque conseguiu 10% de desconto do carro, de 50 baixou para 45, só que o vendedor sempre quis os 45. Tu joga lá em cima para reduzir. Foi o que nós acontecemos, balão de ensaio chama isso. Só que essa técnica ela não pode ser usada sozinha. Essa técnica é uma técnica militar, era utilizada junto com uma cortina de fumaça. E qual foi a cortina de fumaça que utilizaram? O do agronegócio, a taxação do agro. Eles encaminharam o aumento do ICMS, encaminharam o aumento da taxação do agro. O que eles fazem? A taxação do agro, repito, só a cortina de fumaça. Quando aqui os dois espernearam, o governo disse, não, pera então, vou tirar o do agro. Já tirou todo o produtor rural, todo o homem do campo aqui, já enfraqueceu o movimento. Aqui, não, pera aí, ó, eu não vou deixar 21, eu vou baixar para 19,5. E todo mundo sai feliz e acha, dizendo que foi vitorioso, porque não taxaram o agro e botaram 19,5. Isso é de uma infantilidade para quem não conhece técnica militar. Mas eu sou um oficial de cavalaria. Eu estudo as coisas. A minha vida inteira eu me preparo. Então eu sei perfeitamente o que está acontecendo. O que aconteceu ontem foi o uso disso. E por incrível que pareça, ainda tive que vir, assim, tive o desgosto, o desprazer de ver algumas pessoas, poucas, aplaudindo o aumento de imposto num estado que tem 15 bilhões de arrecadação. Eu mostrei o gráfico de ascendência ali. Rondônia, de 2018 para cá, quase duplicou a sua receita. Para que colocar mais esse fardo para o povo? Meu Deus, que mundo vocês vivem? Eu não vivo nesse mundo. A gente paga IPVA. Ah, mas esse dinheiro vai ser para as estradas. O IPVA serve para quê, então? Se 50% da renda do IPVA para o município, 50% para o Estado para fazer a manutenção das vias. A gente paga imposto de renda. Aí vem colocar... Olha, eu achei de uma... eu usar a palavra correta assim, eu achei mais que uma infantilidade.
eu achei até de uma irresponsabilidade jogar a segurança pública contra a população. Foi isso que a gente viu. Então, nesse ponto, inclusive, eu acompanhei o discurso de Vossa Excelência e, em alguns momentos, até alguém da segurança quase fizeram acreditar que Vossa Excelência estava contra a segurança. O senhor teve que ser, eu diria, bem cirúrgico para demonstrar de que o propósito não era ser contra a segurança pública, mas nos seus dados, vamos aqui, nos seus dados, o senhor apresentava de que a parte da segurança pública não estaria prejudicado caso o governador quisesse cumprir com a sua palavra. Eu vou dizer para você porque o governador não cumpriu até hoje com a segurança pública. Ele não cumpriu porque a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, no segundo turno, empenhou apoio ao candidato Marcos Rogério, opositor dele. Então, isso é uma vingança do atual governo contra a própria corporação. Está se vingando, por isso que não mandou ainda. Só que o problema é que o governo trata os seus opositores, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, da mesma forma que trata seus aliados. Por quê? Porque a Polícia Civil empenhou apoio total ao governador Marcos Rocha. Então, a Polícia Civil acaba num balaio, mesmo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Isso não é a visão que um homem estadista deve ter. As eleições acabaram. A polícia só quer trabalhar em paz, ser valorizada. Assim como os profissionais da saúde, eu mostrei ontem, sabe por que não conseguem pagar de forma digna médico, não conseguem pagar os técnicos de enfermagem, o pessoal de administração da área da saúde? Porque tem 950 portariado na CESAL, com CDS de até 29 mil reais. Aí o médico não consegue receber pelos seus plantão, UTI fechando. É isso, é um desgoverno. Bom, eu já mostrei, o maior exemplo tu pega um estado que é do agronegócio e os caras investem mais em publicidade do que no desenvolvimento do campo. Cara, isso é uma doideira. Às vezes eu até acho que eu vivo num mundo paralelo, ou estou falando uma língua diferente do português, porque isso para mim é tão óbvio, é tão claro, e eu não consigo compreender as pessoas. Eu mostrei, se quisesse mandar lá, só para você ter noção, esse desgoverno é tão grande que hoje, no Detran, você sabe, quando você vai pagar os documentos do seu carro, você paga uma taxa de emissão de CRLV, aquele papelzinho verdinho. Uhum. 170 reais. Meu amigo, ninguém faz aquilo ali mais, hoje é tudo digital. Mas os caras seguem cobrando 170 para emissão desse CRLV, que não tem emissão, ele é digital. É um clique ali e baixou. Então, cara, é uma brincadeira com o povo, sabe? Cada vez botando aí, querendo colocar em cima da classe produtiva. Olha, eu tenho um documento subscrito por 125 entidades do setor produtivo, agronegócio, indústria, comércio, contra o aumento. Eles fizeram uma auditoria paralela, particular, e o número deles não bate com o governo. Eles mostram que não é necessário esse aumento. Aí eu tenho mais outro documento assinado por 52 entidades do agronegócio. Mas peraí, dizendo que é necessário. Deputado, mas assim, ó, a informação que tenho é que a equipe do governo acompanhou junto com essa equipe do agro e dos empresários para que chegar a um consenso. Mas não houve consenso ou o governo impôs esse consenso? Espera aí. Não houve consenso. Ah, tá. Uma pequena parcela que entrou em acordo com o governo, sabe quem foi? Foi aquelas empresas que tiveram anistia de 95% na dívida do Refaz. Compreende? Não nasci ontem. Pega lá e vê lá dos empresários quem é que está concordando com essa taxa. E tu vai ver que foram os que foram beneficiados com essa isenção do Refaz de 95%. Só os grandes, meu amigo. Porque é negócio. Você tem 95% da sua dívida aqui. Eu estou falando em número. Uhum. O Estado dá uma anistia de 95% aqui. Mas eu vou pagar só um pouquinho ali. Então, vamos. Fechou aqui, fechou. Os companheiros. É os companheiros. Agora, quando você vai daqueles que não fazem parte do Refaz, que é a grande maioria, porque paga em dia seus impostos, seus boletins, que não quer ter o seu nome escrito em dívida ativa, não tem advogado para ficar discutindo dívidas, esses pagam de esses foram sacrificados, que são 100 e poucas entidades.
Então, eu não nasci ontem. Esse dinheiro não é para segurança pública, é para lotar 8.010 cargos que tem lá na CESAL, na estrutura do atual governo, para esse segundo mandato, para cumprir compromissos políticos que foram feitos em campanha e também já preparando o cenário de 2024 e 2026. É a velha política. É a velha política. E quando tem uma voz que não faz parte disso, eles viram todos canhão e míssil. Não tem problema. O que está comigo, e eu creio, é maior do que aquele que está com ele, porque eu estou com a verdade e eles não estão. Vamos lá. Deputado, uma coisa é certa, eu tenho a minha empresa como propósito maior do que o financeiro, preciso do financeiro para sobreviver, isso é fato como qualquer empresa. Amanhã ou depois a gente vai poder receber repasse do governo, da Assembleia, e quem mais, prefeituras e quem mais quiser contratar o nosso serviço, isso é fato. Mas eu acho difícil a gente mudar a postura ou vender a verdade ou distorcer a verdade em troca de dinheiro. Essa parte, quem me conhece há mais tempo, o senhor está me conhecendo agora, mas quem me conhece há mais tempo, desde o tempo do rádio, sabe disso, que nós já rescindimos contrato porque algumas prefeituras queriam que fizesse apenas a propaganda dele. Eu falei assim, aqui não, eu prefiro ficar sem o seu contrato. E nós rescindimos. Mas aí, até com iniciativa privada. Cito um exemplo rápido de um empresário uma vez, que alguém falou mal dele, e ele estava no campo político, e a empresa dele me patrocinava. Ele falou, se falar de novo, eu vou cancelar o meu contrato. Eu falei assim, pois já está cancelado o teu contrato, a partir de hoje sua empresa não fala mais no meu programa. Então, eu só estou falando de perfil, que nem todo mundo está disposto a isso. O senhor falou sobre a questão da mídia, e como o senhor não quer se desgastar com os colegas, não fala sobre os colegas, mas eu vou falar uma coisa para você. Há uma grande maioria, não estou falando de minoria, não, uma grande maioria da imprensa me envergonha. Uma grande maioria. E eu digo isso com tristeza, não digo isso com alegria, não. Por quê? Por que você acha que o governo tem que gastar tanto dinheiro? Eu acho que ele deve gastar dinheiro também para fazer propaganda. Se ele quer fazer propaganda, ele tem que gastar mesmo. Só que eu estou falando o seguinte, por que tem que gastar tanto dinheiro? Porque não é só a propaganda. Se fosse só pela propaganda, gastaria metade, menos da metade. Menos da metade. Mas eu quero dizer que ainda espero um dia, por isso que a gente está buscando um dia, ocupar um espaço a ponto em que as informações tenham credibilidade. Por quê? Porque não vira um canal de propaganda do governo. Embora o governo terá o mesmo espaço que Vossa Excelência está tendo aqui para se defender, para falar, para expor a ideia dele, para convencer a sociedade. Eu não estou dizendo que ele não terá espaço e que aqui será um chicote para bater em governo. Não. Como estou ouvindo respeitosamente Vossa Excelência, eu quero ouvir respeitosamente o governo. Se o governo não falou... Digo mais, Josué, eu não tenho nenhuma formação econômica, mas eu estudo. Eu estou disposto a ficar 3, 4, 5, 10 horas debatendo com o secretário de Finanças. Ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar. Se você conseguir isso, você pode me dizer, eu estou disposto. Abra a câmera aí e eu mostro números deles mesmo. Provo mais uma vez e quantas vezes for necessário que esse aumento é desnecessário para os fins de reajuste da segurança pública e para o equilíbrio das contas públicas. Ele é necessário para lotar cargos e cumprir compromissos políticos. Aí sim. Aí sim. Agora, essa conversinha de reequilibrar contas, essa não cola. Eu discuto com qualquer um do governo. Bom, o senhor não fala, eu digo aqui que também os nobres edis, deputados, o sistema não é só deputado, não, eu falo do parlamento no geral, ele precisa também pegar o seu mandato como um sacerdócio. Fala, cada um pega o mandato como um sacerdócio e não como uma forma de barganha, porque senão a barganha custa caro. É nessas horas que, se você, ou você, a forma imperativa de falar, se o indivíduo ele negocia, ele pode ter ser base do governo, mas de forma que ele não se comprometa, não pode vender a honra, porque tem coisa que mancha a honra do indivíduo. Não é só acompanhar a ideia do governo. E eu digo que para ter independência não pode se comprometer
com portaria, com cargos ou com qualquer outro tipo de benefício que não seja o bem comum da sociedade. Eu quero... Eu concordo, José. Desculpe te interromper, mas eu concordo em parte com você. Mais importante que a honra é a sua alma. Uhum. Eu vejo a minha honra agora tentando ser atingida a todo custo, com uma máquina e um rolo compressor, tentando e buscando me desonrar. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com a salvação da minha alma. E a salvação da minha alma, ela passa por trilhar o caminho da verdade. Então, eu acho que cada um que chegasse ali, aonde quer que esteja, deveria se comprometer com a verdade, porque isso leva à salvação da sua alma, independente da honra, da moral, do costume que as pessoas manipulam isso. Bom, deputado, sobre a sessão de ontem, o senhor tem o tempo necessário, o tempo que o senhor precisar, tá? Tem algum detalhe que o senhor gostaria de deixar registrado sobre a sessão de ontem especificamente, sobre a questão do aumento do CMS? Agora não tem mais volta, não tem mais a quem se manifestar, porque quem tive dia de manifestar, manifestou, e espernear. Acredito que, muito na versão que o senhor falou sobre esse balão de ensaio, porque eu acho difícil que, se realmente houvesse uma discussão com a alíquota ainda em 17,5%, para ele ter aumentado para 19%. Porque agora a mensagem que chega é que diminuiu o imposto para o povo, e aí, graças a Deus, nós temos 23 deputados bonzinhos lá dentro, só um que é muito chato, mas nós temos um muito bonzinho, 23 bonzinho, que votou para diminuir o imposto, e tem um chato que não votou para diminuir esse imposto. Essa é a visão que vai ficar agora, a marca que vai ficar é essa. Mas quem não tiver a memória curta vai lembrar que na sessão passada foi esse chato que levantou uma torre que deu o maior trabalho e gerou essa celeuma aí, de forma que tiveram que recuar em 2%. Eu queria que o senhor falasse desse sentimento aí. Não, isso é tranquilo. Olha só, tanto essa narrativa não se sustenta, primeiro porque ela é mentirosa. Era 17,5, foi para 19,5 e teve um aumento. Já falei isso. Qualquer maternal entende que 19,5 é maior que 17,5. E segundo, eu propus ontem uma lei para manter aquela alíquota de 17,5%. E aí teve pseudos jornalistas amparados por supostos juristas dizendo que a lei era inconstitucional. Aí, quando eu coloquei na tela uma decisão do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral, dizendo que parlamentar poderia propor matéria de conteúdo tributário, que não era de iniciativa exclusiva do chefe do executivo, quando eu larguei isso aí na tela, aí começou a revoltar a esquerda. Por quê? Porque eu trouxe um documento do próprio Supremo Tribunal Federal dizendo, não, o deputado pode propor essa lei. E eu propus. E a lei? Só que não foi aprovada a minha lei. Houve um parecer contrário ali. Aí eu falei assim, bom, mas não é só o Supremo. Antes de eu propor essa lei, eu submeti ela à análise dos técnicos da própria Assembleia Legislativa. E os técnicos da Assembleia Legislativa disseram, a lei do delegado está correta. É constitucional, pode propor. Agora, a aprovação dela não está no viés jurídico, está no viés político. E isso os técnicos escrevem isso. Então, eu estou falando juridicamente, como nós resolveríamos isso? Com a lei que eu apresentei, revogando a D21 e botando para 17,5%. Ponto. Juridicamente falando. Por que não foi aprovada? Bom, porque agora a questão de aprovação é uma questão política. Ou seja, mais uma vez a política se sobrepõe aos interesses do povo. Eu não estou aqui, eu não faço parte da política. Eu não me preparei para estar aqui como político. Eu me preparei para ser um delegado de polícia. Eu estou aqui cumprindo uma missão. E eu vou cumprir a missão, que é defender os interesses do povo, queira ou quem não queira. Pode tentar assassinar a minha reputação. Eu sou pai de 4 filhos. Eu sou delegado de polícia. A minha esposa é juíza de direito. Eu nunca precisei de um centavo da política para colocar comida na minha casa. Eu nunca precisei disso. Não mudou o restaurante que eu frequento, não mudou as roupas que eu uso, não mudou o hotel que eu vou, não mudou a escola dos meus filhos, eu ter sido eleito deputado. O círculo continuou o mesmo. Porque com o meu salário e o salário da minha esposa, salário de delegado, o salário de juiz, a gente tem uma vida maravilhosa. Maravilhosa. A gente teve uma vida sempre muito pacata, restrita, discreta. Razão da nossa profissão.
E hoje eu venho para a política com um sentimento de missão, sendo atacado, sendo achicalhado, fazendo fake news contra mim, tentando denegrir minha imagem, com gastos dizendo que eu gastei, que eu não gastei. Eu vou processar cada uma dessas pessoas. E eu não quero indenização para mim. Cada um vai me pagar uma indenização que não vai ser para mim, vai ser para as crianças com câncer, vai ser para os autistas. Mas vão me reparar esse dano. Eu vou processar um por um. O meu jurídico está preparado e está coletando informações contra todos. Eu não preciso desse dinheiro, mas as pessoas precisam. Então, é um rolo compressor, tem 32 milhões de um lado, e eu o que eu tenho? Cara, eu tenho a verdade. Ah, mas e o que é a verdade? Cara, a verdade é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pronto, cara. Então, assim, quando o cara vem me atacar, ele não vem atacar a verdade do deputado Camarão, ele vem atacar o próprio Cristo, porque o Cristo é a verdade. É por isso que eu sempre ando do lado da verdade, porque aí ele me defende. Isso que eu estou expondo é a verdade, cara. É a verdade. Como vão acreditar que houve redução de imposto de 21,5% para 19,5%? Não, cara, houve aumento, querido. Isso é básico. Mas a gente vive num país de tanta desinformação, tanta distorção, sites manifestamente esquerdistas, tentando distorcer a realidade das coisas, inventando fake news, fazendo figurinhas de humor, vão ser responsabilizados. Vou processar um por um e o dinheiro eu vou mandar para a instituição de caridade. Porque R$10 na mão do homem é uma coisa, R$10 na mão de uma instituição de caridade se torna 100, se multiplica. Então, obrigado, José, pela oportunidade. E quero dizer uma coisa para vocês, estou aqui cumprindo uma missão, cara. Graças a Deus, repito, minha família nunca precisou de um centavo da política para viver. Doutor, eu quero lisonjeado, e Vossa Excelência sempre nos atendeu com tanto carinho, com tanta presteza. E eu queria lhe pedir uma coisa. Que eu agora, nesse exato momento, Vossa Excelência está numa posição cômoda. E como é que eu digo cômoda? Não é financeira, não. Financeira, eu estou falando numa posição cômoda. Por quê? Vossa Excelência foi quem levantou uma torre, uma bandeira e um alerta no momento em que não conseguiu 100%, mas conseguiu dividir o bolo pela metade. Se o senhor ficasse quieto, eu duvido muito que alguém daqueles que tornaram a votar sim teria protestado esses 21%. Não teria mudado nada. Se tem alguém que fez mudar esse negócio de 21%, esses 2% aí, a sociedade deva a Vossa Excelência. Isso é fato. Não só Vossa Excelência, mas Vossa Excelência que levantou. Porque se Vossa Excelência não levanta aquela torre e fica quietinho também, estava tudo certo, ia ficar 21 mesmo, o pessoal ia pagar e ia acabar. Mas aquilo acendeu uma centelha, acendeu uma chama, e o pessoal acabou até achando que revogaria para 17%, a força não foi suficiente, mas caiu pela metade. Qual é o pedido que eu faço, Vossa Excelência? Porque os outros colegas que está em função mais desfavorecida, às vezes se nega a falar, se nega a dar a cara. Então, quando o assunto também for contrário a Vossa Excelência, que Vossa Excelência nos dê essa oportunidade também de explicar o contraditório aqui. Entendeu? Claro. A única coisa que eu peço a Vossa Excelência. É um dever meu, José. Eu só vou aqui cantar a pedra para você de duas coisas que vão acontecer agora em diante. Tá? Deixa guardado aí, no momento correto você vai lembrar e vai dizer, caramba, o delegado ali tinha bola de cristal. Não, é que a gente vê o que está acontecendo. Eu estudo para isso. Aprendi isso com o professor Olavo de Carvalho, a observar os cenários. Saudoso professor Olavo de Carvalho. Veja só, vai acontecer duas coisas agora. Vai vir a taxação da mineração aí pela frente. O governo vai articular isso. Vão taxar os mineradores. Tá? Discurso que vão chegar para os mineradores. A gente está precisando aqui, vão inventar alguma cortina de fumaça. O pessoal da indústria e do comércio já foi taxado com ICMS. A gente vai botar uma taxa pequenininha para vocês. E vão empurrar uma taxação do minério sobre alguma desculpa de construção da estrada do boi. Eu não sei qual vai ser ainda a narrativa, mas eles vão taxar a mineração. Depois de taxar a mineração, vai passar um tempo e eles vão vir de novo com a história da taxação do agro.
E vão chegar para o agro e vão dizer, olha, a gente já taxou o pessoal da indústria e do comércio, o pessoal da mineração já está dando a sua parcela de contribuição, por que vocês querem ficar de fora se sentindo os privilegiados, se vocês são os que mais produzem dinheiro e ganham dinheiro aqui? É o pensamento esquerdista. Então, agora, como eles já conseguiram atingir a indústria e o comércio, eles vão no mais fraco. Quem é o mais fraco? Mineração. Eles vão para cima da mineração. Mineração é mais fraco. Eles vão ganhar da mineração. E depois que ganharam da indústria do comércio, eles vão pegar esses dois e vão jogar contra o mais forte, que é o agro. E eles vão dizer, ó, esses dois já estão taxados, só falta vocês. E eles vão com tudo para cima do agro. Escutem o que eu estou dizendo. Isso vai acontecer. Questão de tempo. Só que agora não, porque agora levantou muita poeira, é hora de dar uma seguradinha, mas pode esperar aí, nós estamos em 2023, hoje é 11 de novembro de 2023. 2024 que eu estou falando vai se cumprir. Bom, não posso duvidar de Vossa Excelência por vários fatores. Um deles é que, do que Vossa Excelência tem dito até agora, tanto na tribuna quanto aqui, tem acontecido. Então, eu vou deixar para duvidar quando as coisas não começarem a acontecer. Eu torço que não aconteça. Eu torço que não aconteça. Eu torço. Quando não acontecer o que Vossa Excelência falar, me permita a dúvida, né? Mas agora eu creio que não é o momento. Vossa Excelência está em alta agora no momento. Assim como esse governo não vai concluir o Hospital de Guajará-Mirim, porque é desorganizado, desplanejado, não vai concluir. Não vai concluir o euro, que teve agora a licença de obra cassada aqui, não vai fazer o euro. Não vai concluir, não vai construir o Hospital Regional de Ariquemes, tudo isso promessa de governo. Eles não vão cumprir nada, porque essa atual equipe de econômica do governo Confúcio Moura, desculpa, do governo Marcos Rocha, é a mesma do Confúcio Moura. Totalmente despreparado, desplanejado, já fizeram mais de 250 remanejamentos no orçamento do Estado esse ano. É a mesma equipe do desgoverno do Confúcio. Aliás, o governador era do governo Confúcio. Não é Confúcio. Eu sei que vocês acharam que a palavra é parecida Confúcio com Confúcio. Não, eu estou falando Confúcio. Confúcio é diferente. Confúcio é a mesma. O mesmo Confúcio Moura que foi com o Lula na comitiva para a China, junto com o Joesley Batista, lembra? Lá os irmãozinhos que foram presos? É o mesmo. Junto com o Stedley do MST, lembra? Todos os companheiros, tudo no mesmo avião. É isso. É eles, os companheiros, uma autoproteção ali. Então, esse governo, ele não tem compromisso com o planejamento. Eu torço, eu oro, eu aprendi a orar para os meus inimigos, é assim que a palavra do Senhor, né? Eu não peço, não, eu peço só que o Senhor me dê sabedoria para fazer a justiça. Foi o que Salomão pediu, ele não pediu riqueza, nem vida longa, nem o extermínio dos seus inimigos, ele pediu apenas sabedoria para fazer a justiça. Então, eu oro por eles, para que eles tenham sabedoria para fazer o que é justo. Afinal de contas, quando o justo governa, o povo se alegra. Pergunto para você, o povo hoje está triste ou está feliz? Com certeza o povo está triste. Se o povo está triste, é que quem está governando não é justo, ou não foi justo. É lógico isso. Então, o compromisso está assumido com você aqui, José. É um dever meu, cara. Vim aqui explicar o que está acontecendo. Eu quero convidar todos os internautas, tem um grupo meu chamado Alerta ao Povo. Quem quiser entrar lá, tem mais de 1.000 participantes. Ali eu trago os bastidores do que está acontecendo em tempo real. Não é aqueles grupos que todo mundo posta coisa de anúncio, não. Ele está fechado. É um grupo na qual só eu posto, dizendo, ó, hoje chegou para votar isso. Então, hoje nós vamos votar aquilo. Por quê? Porque eu não tenho 32 milhões para comprar site, para fazer anúncio, para ir para televisão. As canais de televisão aberta não me dão espaço, a rádio não me chama. Eu tenho a internet. Eu tenho meu Instagram, com quase 5 milhões de acessos. Isso eu tenho. Legal. Mas fora disso, a mídia tradicional que as pessoas sentam meio-dia para ouvir, para olhar a televisão, eu não tenho isso. Então, eu tenho esse canal para que eu possa levar a verdade até vocês. Então, eu conto, na verdade, com cada um de vocês para que a gente possa repercutir a verdade. Porque a mentira, ela pode até andar mais rápido, mas a perna dela é mais curta. Ela vai rápido, mas é só 100 metros. E a verdade, ela pode ir até devagar, mas ela corre uma maratona de 45 quilômetros. É verdade, é verdade. Gratidão, deputado Rodrigo Camargo, por ter participado com a gente. Olha, Vossa Excelência vai poder contar sempre com esse canal. E aí eu estou falando por quê? Porque eu sei que futuro, principalmente quando nós chegarmos a um determinado tamanho, alguém vai tentar impor de alguma forma
classificar quem fala e quem não fala. Bom, ontem, você viu que na minha apresentação ontem caiu? A internet, coincidentemente, caiu? Eu comecei a postar documentos, caiu, voltou no final da minha fala. Caiu. Infelizmente, o Rondônia tem esse problema de internet, caiu. Tem a estabilidade. Inclusive, no nosso canal aqui, eles, na última entrevista, Vossa Excelência, tinha dado X mil visualizações. Eu estou falando de orgânico, tá? Daqui a pouco ele foi caindo, migrando. Eu falei, eu já vi pessoas desver, eu nunca vi. Então, acho que foi a entrevista mais vista de seu canal, né? Então, e a plataforma, ela também está derrubando. Só que assim, eu não vou explicar qual é a minha estratégia, não, porque eles pensam que está me prejudicando, mas esse aqui tem um propósito maior do que os views da plataforma, do que a monetização. Mas aí deixa para um outro, deixa eles descobrirem. Deixa eles descobrirem. Eu acho que a nossa entrevista, a última conversa, pelo menos a minha assessoria tinha dito, era a mais visualizada do seu canal, né? Sim, com certeza. Com certeza. Eu estou à disposição, meu irmão. Conta comigo. Obrigado, deputado. Olha. Paz de Cristo, uma ótima semana para você. Eu desejo a todos aí que estão nos assistindo que tenham uma abençoada semana e deixo como mensagem. Dá uma olhada depois na tua Bíblia aí. Anota aí, José, dá uma olhada. Mateus 10, 26. Não há nada que ficará encoberto. Vamos em frente. Amém. Deus abençoe, te dê graça, te dê força em tudo aí, tá? Que o Senhor continue como uma grande atalaia aí, levantando a voz em favor do nosso povo. Recebo. Paz e bem. Forte abraço, meu amigo. Amém. Fique na paz. Deus abençoe. Tá aí, falamos com o delegado Rodrigo Camargo, ele que sempre gentilmente nos atende a nossa agenda aqui. Eu até mandei convite para outras pessoas. Se elas se manifestarem interesse aqui de entrar com a gente, eu vou colocar. Se não, a gente também já volta aqui para encerrar, tá bom? Teve um deles que respondeu. Vou só colocar um vídeo aqui de Machadinho, para você... Não, de Rolim de Moura, né? E já volto aqui para o encerramento. Vamos lá. Olá, Rolim de Moura, olá, Rondônia, Aldo Júlio, prefeito. Hoje nós estamos aqui finalizando mais um dia aqui na linha 188 Norte, conferindo aqui o serviço que foi feito pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, cascalhamento da linha 188. Mas não foi só o cascalhamento, foi feita limpeza lateral, compactação e o cascalhamento, entregando uma linha boa agora no início da chuva, para que esse pessoal da linha 188 possa ter uma trafegabilidade com tranquilidade, com segurança no período das chuvas. E é desse jeito, com transparência, que a nossa equipe, a gestão para avançar, vai avançando no município de Rolim de Moura e em toda a nossa zona rural. Vamos para cima, porque aqui o trabalho não para. Tá aí, a última matéria em vídeo é Machadinho do Oeste. Alô pessoal, estou aqui com o secretário de Obras Flavinho, dando uma olhadinha aqui num trabalho que era para ter sido executado pela CAERD aqui do nosso município. Está sendo feita a parte de tubulação aqui, porém vai dar problema futuro, não está aguentando a força da água, né? A pressão da água. Era um local onde eles teriam que colocar areia embaixo da encanação, um problema sério ali já foi avistado. Essa parte que nós estamos fazendo aqui era uma parte para que eles fizessem, porque eles cavaram um buraco, era obrigação deles fazerem a parte de compactação. E nós estamos falando porque nós temos documento instruindo a CAERD para que eles fizessem esses trabalhos, né? Isso no dia 10, no dia 11 eles protocolaram, e agora recente nós demos mais um prazo de 24 horas para que eles viessem aqui e fizessem a parte de compactação. Não está sendo feito, está sendo feito pelos funcionários da prefeitura. A única coisa que eles estão fazendo aqui é uma tubulação que vai dar problema. Então eu quero dizer a todos os comerciantes aqui que se houver atraso nessa obra aqui não será por conta da celeridade que a prefeitura está tendo em relação à empresa que está fazendo. Nós estamos pedindo à empresa que dê celeridade, só que esse trabalho aqui não é um trabalho nosso, é um trabalho da CAERD e é responsabilidade deles. Então já falamos, já enviamos ofício,
e não houve solução. O que nos restou é vir aqui gravar esse vídeo para mostrar para a população o que está acontecendo. A gente veio aqui com a nossa equipe, né, fizemos a escavação, que não foi compactado, só que infelizmente nós não estamos conseguindo compactar, pela qualidade do cano, do material que está e pela forma que foi feito. Obra nossa, responsabilidade nossa. Obra que não é nossa tem que ser responsabilidade da empresa que vai fazer. No caso aqui especificamente, a empresa Caerd. Está aqui as documentações, serão anexadas ao vídeo, juntamente para que vocês todos possam entender um pouquinho do que a gente veio aqui falar para vocês, ok? Obrigado, espero que a Caerd resolva isso aqui o mais breve possível. Prefeitura de Machadinho! Vamos lá. Primeiro, só dizer que a Caerd é uma empresa, infelizmente, sucateada, que não tem as mínimas condições de tocar mais a água no estado de Rondônia. Esse é um fato. Graças a Deus, em várias cidades já não é mais Caerd, é SAAI ou é outra concessionária tocando. O melhor modelo até agora que eu já se vi para tocar uma obra é o SAAI, que é uma companhia municipal. O município tocando a sua própria água, em que a sociedade possa estar mais perto para cobrar, para participar, se tem alguma coisa para fazer, pelo menos se um gestor não tiver responsabilidade suficiente para fazer os reparos necessários, vai entrar alguém, a sociedade troca o gestor e vai entrar alguém com responsabilidade para poder sensibilizar da causa. Então, o SAAI é o caminho mais curto, né? A terceirização. A Caerd, infelizmente, quando a Ariquemes era Caerd, era uma tristeza, hoje já não é mais. Outras cidades que não é mais Caerd, Cacoal é o modelo de... Já teve problema lá no SAAI? Já teve problemas. Só que agora, numa gestão de qualidade, nesse aspecto aí, está tendo uma aceitação bem melhor, tá? A água em Cacoal. Conseguiu até fazer ajudas aí ao município de Espigão do Oeste. Alvorada do Oeste está num passo de melhoria dessa água. O prefeito Vanderlei Tecchio, ele conseguiu, junto ao governo, a nova ETA, que é a Estação de Tratamento de Água, e, uma vez concluída, vai dar uma melhor qualidade para a sociedade de Alvorada do